Olá, boa noite. Aqui é a doutora Rosalie, assumindo o Instagram da Debra Brasil, para começar mais um episódio do Debra Talks. E hoje o episódio do Debra Talks vai ser sobre controle da dor em EB. Esse tópico, esse sintoma, na verdade, que é um importante limitador da qualidade de vida das pessoas que vivem com EB hoje. Então, já estamos aqui com a nossa conversa hoje. Eu já vou chamar ela, porque hoje o tópico exige assim todo o nosso tempo para a gente poder conversar bastante sobre ele. Ei, boa noite. Ai, tudo bem? Boa noite. Ei, Rosalie, tudo bom? Vamos dar um tempinho para as pessoas irem entrando. Enquanto isso, eu vou fazendo os comunicados oficiais, já que vai ficar gravada essa live. Essa live fica gravada, tá bom? Depois ela vai automaticamente para o IGTV e depois ela vai para o canal da Debra do YouTube. Então, para quem não puder ver agora ao vivo, né, compartilha com os amigos, para que todo mundo possa ver essa nossa live de hoje sobre controle da dor. Ela também vai para o site da Debra Brasil. Então, não tem desculpa para não ver, Mariana. A pessoa pode ver pelo IGTV, ela pode ver pelo canal do YouTube, ela pode ver pelo site da Debra Brasil, tá bom? Então, tem várias formas da gente conseguir compartilhar esse conteúdo tão importante. E Isso para aí. quem assiste a gente, compartilha com os amigos, para conhecer o canal da Debra do YouTube, compartilhe os vídeos. A gente está com todos os episódios no YouTube e tem mais 3 séries que são exclusivas do YouTube, que é Atividade Física em EB, com Alexandre Pontin, do Rio de Janeiro. Tem o Kit Borboletinha, né? A gente também tem 2 vídeos no ar sobre o Kit Borboletinha. E também tem a minissérie Cuidados Odontológicos, com o Dr. Lucas Leal. Então, tem bastante conteúdo legal, bastante informação. Então, acessem o canal da Debra, assistam, compartilhem, assinem, ativem o sininho das notificações, curtam os vídeos, tá bom? Que ele está sendo preparado com muito carinho para todo mundo. A gente já tem uns 4 minutinhos. Ah, não sei. Já tem. Eu já tenho algumas perguntas aqui. Já tem Já tô pergunta, a gente vai olhando falar aqui. isso Já tem uma agora. pergunta tem uma pergunta sobre Nicole. uma lesão no esôfago da Nicole. Isso. Já tem pergunta. Vamos esperar mais um pouquinho as pessoas entrando. E, Mari, para a gente já começar a se apresentar, vamos apresentar quem é aí a doutora Mariana e Então, eu sou a qual o doutora, envolvimento dela com a EB. Vai lá, Mari. eu sou a doutora Mariana Suete, eu sou médica anestesiologista de formação. A anestesia pediátrica também sempre fez parte da minha vida, né? Isso é assim, sempre foi uma paixão. Depois de um tempo eu senti essa necessidade, essa vontade de fazer dor. Eu fiz pós-graduação de dor lá no Hospital Albert Einstein em São Paulo. E como eu já tinha esse envolvimento com anestesia pediátrica, eu cheguei a ficar um tempo lá no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, que é uma referência nacional em pediatria também, em especialidades pediátricas. Eu senti essa necessidade de fazer dor pediátrica. Dor pediátrica é uma paixão minha, assim. E ano passado. E eu já tinha envolvimento com a epidermólise por sua causa, no caso, né? Porque a gente trabalha junto no hospital pediátrico aqui no Espírito Santo, que é um hospital pediátrico que é referência todo o Espírito Santo, o sul da Bahia, o norte de Minas Gerais. E a gente é referência para os pacientes de EB por causa do trabalho que a Rosalie faz. Então, eu já conhecia os pacientes com epidermólise bolhosa, mas como anestesista. Aí, ano passado, eu tinha assim, depois eu comecei a fazer dor pediátrica, a gente começou a conversar mais sobre isso. Mas ano passado eu tive uma experiência muito legal, que como eu tenho esse envolvimento com dor pediátrica, eu tive vontade de ir. Eu fui para Stanford, nos Estados Unidos. Eu conheci um dos maiores centros de dor pediátrica no mundo, com uma das pessoas, assim, a pessoa que é o chefe lá. Foi uma das pessoas que fundou o movimento de dor pediátrica no mundo. Ele foi um dos pioneiros nisso no mundo. E eu tive a oportunidade de passar um tempo lá, de conhecer o ambulatório de epidermólise bolhosa que eles têm lá. Que é um ambulatório muito lindo, assim. E que a chefe do ambulatório também é uma das pessoas que fez essas recomendações de dor da Debra Internacional que a gente usa hoje, né? Que é praticamente as únicas diretrizes e recomendações de dor em EB que existem. Então, ela foi uma das autoras e ela tem um trabalho super legal com epidermólise lá. E depois que a gente teve essa experiência,
a gente começou a atender os pacientes de epidermólise bulhosa, né, tentando tratar a dor deles aqui no Espírito Santo, no seu ambulatório. Aqui em Vitória, no Espírito Santo. No ambulatório que a gente sonha um dia construir, né? O nosso bate-ambulatório. Nosso... foi muito legal, porque eu já conheci a Mariana. Como ela falou, a gente trabalha no mesmo hospital infantil, mas a gente não trabalhava juntas com esse foco na EB. E quando ela voltou de Stanford, que é um dos principais centros, não só de tratamento, como de pesquisa hoje no mundo, então eles têm bastante experiência nisso tudo. Ela voltou, e eu vou contar essa história, ela voltou, ela me pegou no corredor e falou... Foi, na frente da janela, assim, em frente à recuperação pós-anestésica. Foi verdade. Me pegou assim, Roseli, eu acabei de chegar de Stanford e eu passei lá no ambulatório da EB e eu quero trabalhar com EB. Aí eu falei assim, gente, caiu do céu? Ainda bem assim, caiu do céu? No meu colo? Caiu assim? É só botar e chutar pro gol? E aí foi bem assim que a Mariana chegou assim para falar isso. Aí eu já falei, agora, já marco para amanhã. Não foi? Já marco. Foi verdade, foi muito legal. Quando é que eu posso marcar já o primeiro paciente? Aí, mas dor pediátrica é um negócio apaixonante. Foi muito assim mesmo. Assim, eu fiquei muito. Eu já conhecia os pacientes de epidermólise, né? Mas é uma coisa apaixonante, muito envolvente mesmo, né? Então, assim, eu sempre quis fazer isso, sempre quis trabalhar com dor pediátrica. E depois eu conheci a epidermólise mais ainda. Então, foi um casamento de sucesso, né? Nós duas. Foi. E aí, hoje a gente vai conversar sobre dor. E, Mário, eu tô muito feliz de conversar sobre dor com você, porque a gente já conversou milhões de vezes. Eu acho que essa live é um repeteco de tudo que a gente conversa, mas agora a gente vai conversar ao vivo para as pessoas ouvirem. A gente conversa muito sobre isso e eu gosto muito da sua visão em relação ao tratamento da pessoa, do paciente como um todo, e principalmente do paciente pediátrico, né? Porque a gente é diferente, né? A gente, quando trata de criança, é um pouquinho diferente. Não sei se a minha internet tá ruim ou a dela, gente. Então, assim, é muito legal poder conversar com você sobre dor. Pessoal, eu não sei se a live dela foi a minha ou se foi a dela. A dela caiu. Vamos esperar ela entrar novamente. Então, como eu estava falando, assim, para mim é um prazer conversar com a Mariana, porque eu conheço o trabalho dela. Então, é muito legal poder compartilhar isso com vocês aqui ao vivo. Se a internet caiu. Eu acho que caiu. Mari, vamos começar conversando sobre dor. A gente antes conversou um pouco, né, de tudo que a gente conversa, e a gente queria dividir em dois tópicos principais. As pessoas perguntam muito como tratar a dor. A gente vê muita dificuldade em tratamento, as pessoas subjugam a dor, né? Subjugam a dor do isso outro. É muito legal. Na verdade, as pessoas subjugam a dor do outro, né? Isso que é mais... Elas subjugam a dor do outro, se é uma dor real, se não é. Então, assim, eu queria entrar nesse ponto talvez de avaliação da dor, né? E depois eu queria dividir com você em dois tópicos centrais. O tratamento medicamentoso, mas eu queria tratar também o tratamento não medicamentoso, que a gente já conversou tantas vezes e como que esse ponto ele é crucial num tratamento adequado da dor. Então, Mari, eu acho que aí você falou de muitas coisas, né? Mas vamos tentar conversar, começar. Mas, assim, isso que você falou, assim, eu acho que é fundamental, principalmente quando a gente lida com criança. Tem muitos mitos, né, ao redor da dor pediátrica. Eu acho que a gente divide, assim, os pacientes em dois. Essa questão de educação em dor é fundamental. Educação em dor, assim, é tudo. Assim, a gente precisa de educação em dor, é uma das coisas fundamentais no adulto, inclusive de mudar a doença, sabe? De mudar enfrentamento, de mudar tudo. Mas na criança eu acho, assim, essencial e fundamental. O que é educação em dor? Na EB acontece esses dois pacientes, né? Igual eu estava comentando. O primeiro é o paciente que as pessoas não acreditam na dor dele.
E o segundo é o paciente que, às vezes, os cuidadores ou os pais... até porque é muito difícil, né? A gente entende que é muito complicado, os processos, né, da criança e dos pais, e que eles, às vezes, catastrofizam mais do que o paciente. Então, a gente tem esses dois extremos. Então, assim, sempre quando eu conheço um paciente com dor em epidermólise, uma das coisas que eu falo para eles é que eles têm muito motivo para ter dor. Porque eles, às vezes, não sabem, eles não acreditam. Então, as pessoas falam que é frescura, que eles estão exagerando, que eles, né? Porque, assim, a pessoa nasce com a doença. Então, às vezes, as pessoas acham que, ela já viveu, sempre foi assim, aquilo ali é a vida dela, então tá tudo bem. Então, não tem motivo para ter dor, então ela está exagerando, porque ela sempre conheceu, sempre viveu aquilo, sempre sentiu aquilo, então aquilo não tem importância. Então, assim, isso não é verdade. Então, assim, eu queria reforçar muito para as pessoas que estão aqui, para as pessoas que trabalham. E isso é um recado até para os profissionais de saúde também. Eu e a Rosalie, a gente teve um episódio desses recente, assim, uma criança com muita dor, e eu sabia que ela estava com muita dor, uma criança super infectada, e um profissional de saúde falando que ela estava exagerando a dor dela. Que não era verdade aquilo, que ela estava exagerando, que ela estava dando piti, né? As pessoas gostam de falar isso. E daí eu cheguei para ela e falei, não, olha só, ela está com muita dor. Você imagina, eu sempre dou esse exemplo, quando a gente queima o dedo, né, com uma fritura, com alguma coisa, faz uma bolha, a gente não suporta aquela dor. Imagina você ter grande parte do corpo assim. Você tem grande parte do seu corpo exposto o tempo inteiro. Então, assim, a gente tem que ter essa sensibilidade de legitimar. Eu acho que a primeira coisa mais importante para essas crianças, para as crianças com dor de uma forma geral, mas com as crianças com dor com EB, principalmente porque elas são crianças, é legitimar a dor dela. Eu sempre falo isso, falo, olha, você tem dor, eu sei que você tem muita dor e você tem motivo para ter dor. Explicar para os pais, eu acho que assim, os pais precisam entender isso também. É muito difícil o banho, é muito difícil o dia a dia, é muito difícil o curativo, é muito difícil, mas a gente tem que entender que tem dor, que tem muita dor, que não é porque ela não quer ajudar, que não é porque não é frescura, não é piti, não é exagero, não é dengo, é dor, e é muita dor. Então, assim, acho que a primeira coisa é essa. Eu sempre procuro fazer isso, acho fundamental. E a segunda coisa é isso, que passa pela educação, da gente entender e tudo mais, e passa por essa questão do enfrentamento também. Que isso é também terapia não farmacológica, que é os nossos pensamentos em relação à dor. Então, eu vejo isso muito, às vezes, nos pais, né? Porque a gente tem Claro, o pai fica desesperado de ver o filho com dor, né? A gente é mãe, a gente sabe. Imagina isso todo dia, né? Toda troca de curativo, todo banho, eu imagino. Então, assim, é um sofrimento muito grande. Mas a gente tem que tentar ter uma visão de enfrentamento positiva para passar isso para a criança. A gente tem que tentar passar tranquilidade para a criança. A gente tem que tentar passar segurança para a criança. Porque quando a gente já chega nervoso, a gente fica ansioso, a gente fica, ai meu Deus, ai, o que vai acontecer? Ai, ela não vai aguentar, ai, não vai dar. Ai, a criança sente isso também. E a criança já tem as questões que são dela. Então, assim, a gente tem que tentar não passar tanto isso para ela. Então, assim, isso é uma estratégia de enfrentamento também, que a gente vai falar em terapias não farmacológicas um pouquinho mais. Mas, assim, eu acho que é muito fundamental essa questão da educação em dor na primeira abordagem. Então, assim, eu acho que isso é um recado, assim, muito importante, não só para os pais, para os cuidadores, para os profissionais de saúde, de sempre legitimar a dor do paciente e entender que ele tem dor, que ele tem muito motivo para ter dor e que a gente tem que dar atenção a essa dor. A gente tem que dar atenção a essa dor, a dor do dia a dia, não só a dor do banho. Isso é muito comum também quando a gente conversa com essas crianças. Às vezes eu converso com elas e elas falam assim, eu falo, ou então você fala assim, e como é que tá a sua dor agora? Ah, não, agora eu não tenho dor, doutora. Eu falei, você não tem dor? Tá tudo bem? Não, eu tenho dor. Aí você vai avaliar, é uma dor moderada. É uma dor que a gente não suportaria. Mas aquela criança suporta 24 horas achando que é normal. Porque a dor do banho dela é 10. E ela conhece isso desde que ela nasceu. E ninguém legitima. Porque todo mundo acha que tá tudo bem. Mas a gente tem formas hoje de não, assim, a gente não consegue, na maioria dos casos, tirar a dor, mas a gente consegue melhorar muito a dor, melhorar muito a qualidade de vida. Então, assim, as pessoas não precisam viver com uma dor 7, uma dor 8 o tempo inteiro.
né? A gente consegue diminuir essa dor. Então, assim, sempre legitimar a dor das crianças, a dor dos pacientes, sempre acreditar na dor deles. Se ele te fala que piora, piora, tá pior. Sabe? Se aquilo é pior, você acha que é melhor, mas se ele fala que é pior, é porque tá pior. Então, assim, sempre acreditar, sempre legitimar, entender, procurar, né, se relacionar mesmo. Assim, eu acho que isso é muito importante em educação em dor. Eu acho que essa é a principal coisa, assim, né, inicialmente. Isso, a gente já... Eu sei como é que você pensa, como você trabalha. Eu acho isso tão essencial, porque, assim, a gente precisa legitimar, né? Esse negócio de menosprezar a dor, a criança passa a não acreditar no que ela está sentindo. Mas, meu Deus... Exatamente. Ela passa a não querer a minha contar. mãe, ou meu pai, ou o médico que cuida de mim, diz que eu não estou sentindo. Será que eu estou sentindo? Imagina o que passa na cabeça daquela criança. Eu não sei mais o que eu estou sentindo. Ela não consegue nomear os sentimentos dela. Isso é muito ruim. Até se a gente vai falar em empoderamento no futuro dessa pessoa, que ela entenda os sentimentos dela. Olha, eu estou sentindo dor? Sim. E minha dor hoje é muito forte. Pode ser que amanhã seja mais fraca, mas hoje ela é muito forte. Então, eu acho que... Não, isso é tão comum que é o que eu tô falando pra vocês. Sem sacanagem. 100% dos pacientes que eu pergunto com epidermólise é assim, eu não sinto dor agora. Qual que é a sua dor? É a dor do banho. Porque, assim, a dor do banho é a dor que a gente sabe que é 10, é a dor que é impossível, é a dor que é muito forte, é a dor que é catastrófica. Então, assim, isso aí todo mundo aceita. Agora, assim, se você for conversar, realmente você vai entender que aquela criança não tem dor 10 no banho. Ela tem dor... 0 é sem dor, né? Para as pessoas, assim, entender. 0 a gente considera sem dor, 10 a pior dor que você consiga imaginar na vida. Então, assim, essas crianças, geralmente, elas têm dor 6, 7 o tempo inteiro. Só que para elas não acham que elas podem contar isso para você, porque as pessoas não acreditam. As pessoas não acreditam que uma pessoa em repouso aqui, conversando, que nasceu com aquelas feridas, tenha dor. Então, assim, isso é muito sério, eu acho, assim, que é super importante, eu acho que, assim, mais importante do que, assim, a gente aqui falando e tal, é passar isso para as pessoas que cuidam, para as pessoas que são pais e para as pessoas que são profissionais de saúde, porque até entre os profissionais de saúde a gente tem essa dificuldade, assim, as pessoas têm muito ainda isso de achar que não, que tá tudo bem, que só na hora que tá mexendo ali, que sente dor, e não é assim. Eu gosto Né? quando Então, acho que assim, a gente trabalha no hospital infantil, quando alguém chega e fala assim, ah, mas isso aqui não dói. Sei, não dói você sabe. Pra ela dói. Pra ela dói. E outra coisa, assim, foi o enfrentamento da dor. Porque a gente sabe que a dor que dói, a gente sabe que a dor é forte, mas a gente também sabe que a forma como eles enfrentam e como isso é ensinado, ela pode ser modificador da qualidade de vida no futuro dessa pessoa, né? Essa visão da dor, né? Como ela vai enfrentar isso aí. Isso aí é uma coisa que é fundamental também, que a gente chama de enfrentamento, que são as estratégias que as pessoas usam para lidar com a dor. Então, assim, a gente fala, né? Eu gosto muito de falar isso, assim, que 100% da nossa dor é da cabeça. Porque se você parar para pensar, a dor é uma construção do cérebro. Porque, assim, a gente tem a sinalização da dor, que vem da periferia, que vem dos nossos receptores, mas ela é construída a partir do cérebro. E ela necessariamente passa pelas nossas vias das emoções. Isso não é assim, que eu tô achando, que eu tô falando, é uma coisa anatômica. Né? Anatômica, tá lá, as vias são interligadas. Então, assim, dor tem tudo a ver com isso. Com o que a gente acha da dor, com o que a gente acha que a gente pode sentir, o que a gente coloca naquela dor, a emoção que a gente coloca naquela dor. Se a gente acha que a dor é positiva, se a gente acha que a dor é negativa. Se a gente acha que a dor vai acabar com a nossa vida, ou se a gente acha que a gente consegue conviver com aquela dor. Então, assim, isso realmente é fundamental, isso modifica a doença. Isso é uma coisa, assim, que a gente tem que tentar... Quando a gente fala de técnicas não farmacológicas, tem muitas coisas que a gente pode tentar, e eu acho, assim, fundamentais, principalmente na dor pediátrica. Eu sou super a favor, tem gente que acha que a gente tem que dar remédio pronto, mas, assim, principalmente quando a gente fala em dor pediátrica, eu acho que sempre a gente tem que tentar a terapia não farmacológica primeiro, porque as drogas têm efeitos colaterais, a gente está falando de criança, né? Então, assim, uma das coisas que a gente pode tentar fazer, que a gente deve tentar fazer, é essa questão do pensamento positivo. E outra coisa que a gente pode sempre tentar também fazer, assim, embora a meditação mindfulness seja uma das técnicas que a gente pode usar, o que eu gosto mais do mindfulness, e eu repito sempre isso, é a mentalidade do mindfulness, de você estar no presente.
Então, assim, eu acho que isso, pensamento positivo e você estar no presente, é uma técnica super legal da gente usar. Como que a gente pode fazer isso? Por exemplo, hoje o banho foi catastrófico. Hoje o banho foi catastrófico, senti muita dor, foi horrível, meu filho gritou, foi aquela confusão e tal. Eu não posso, a criança não pode, assim, acordar amanhã e já pensar, nossa, daqui a pouco eu vou ter banho. Eu começo. Mais tarde vai ser horrível, vou sentir muita dor. Aí, Não vou fazer... Mari, a mãe avisa. Daqui a pouco vai entrar no banho. Aí já começa. Não vai fazer mais. Exatamente. Aí a mãe fica, olha, você vai ter banho hoje, olha, vamos ver como é que vai ser esse banho. Vamos ver se hoje vai ser melhor. Olha, se prepara, não pode ficar gritando igual ontem. Então, assim, isso é muito ruim. Porque isso cria a ansiedade da criança. E isso vai criando uma bola de neve na cabeça da criança. E assim, não só criança, tô falando criança aqui, né? Porque são a maioria, mas assim, todo mundo isso vale, assim, todo mundo vale para nossa vida, porque a gente fica preso naqueles pensamentos de futuro que às vezes não vão acontecer. Então, assim, sempre tentar. E o pensamento negativo, né? É o super pensamento, o over pensamento, né? Pensar muito e pensar negativo. Então, assim, você fica agarrado naquilo. Ah, o banho vai ser horrível, o banho vai ser pior, porque eu senti muita dor ontem, então hoje vai ser pior. Eu vou ficar o dia inteiro pensando nesse banho, minha mãe tá aqui nervosa já, eu tô vendo minha mãe nervosa. Minha mãe tá correndo pra lá e pra cá, minha mãe tá ansiosa, eu tô vendo minha mãe ansiosa. Eu tô vendo minha mãe preocupada com o banho. Ela já falou 3 vezes comigo no banho. Então, assim, isso vai criando expectativa ruim, ansiedade ruim. Então, assim, a gente tem que tentar sempre ter pensamentos positivos e pensamentos de presente. Então, assim, hoje o banho foi catastrófico. Hoje o banho foi catastrófico, ponto, acabou. Vamos viver. Amanhã, ninguém vai falar nisso. Depois de amanhã, ninguém vai falar nisso. Depois de amanhã, chegou o dia do banho. Na hora do banho, vamos viver a hora do banho. Hoje vai ser melhor. Hoje vai ser muito melhor, porque ontem foi muito ruim. Então, hoje vai ser melhor do que ontem. A gente vai ser melhor, a gente vai conseguir. Hoje você vai se manter calma, a gente vai usar uma técnica de respiração. Técnica de respiração é muito legal. Técnica de distração é muito legal. Eu acho que a gente devia ensinar isso, sabe? A gente devia fazer workshop disso para as crianças. Eu também, mãe. Porque isso, assim, isso é muito assim. E as pessoas às vezes acham que não funciona, mas funciona. Você quer ver assim? Funciona muito. Ó, você quer ver? Uma das coisas que eu vi lá em Stanford, que eu fiquei mais, assim, impressionada, que é uma coisa, assim, muito além do nosso tempo, assim, nem 70, 60%. Mas, eu vou falar 70 aqui para não falar 90. Mas 70% das crianças que entravam no centro cirúrgico ou estavam com óculos de realidade virtual ou com o iPad na mão, vendo filme, vendo joguinho, vendo desenho. Que elas quisessem. Então, assim, as técnicas de distração... Pra quê? Pra criança não entender que ela está... Imagina você, criança, numa maca, indo pro centro cirúrgico, olhando, tudo branco, correndo na sua frente. 2 pessoas desconhecidas, com toda mascarada, cheia de coisa, te levando para um lugar desconhecido, frio, gelado, você pelado, sem seu pai e sua mãe. Sim. Então, assim, isso é traumático. Então, assim, eles usam esses óculos de realidade virtual. A criança nem percebe que entrou, que saiu do centro cirúrgico, que pegaram a veia, que induziu, que dormiu. Ela não vê nada. Então, assim, isso é um caso extremo. Mas como que a gente pode levar isso para nossa vida? Vai para o banho. O que a gente pode fazer no banho? O que a criança gosta de fazer? A criança adora Peppa Pig. Bota o celular para a criança ver a Peppa Pig. A criança adora ouvir a história do Chapeuzinho Vermelho. Conta a história do Chapeuzinho Vermelho. Criança gosta de jogar videogame. Criança gosta de... O que a criança gostar de fazer? O que você gostar de fazer? Técnica de distração. Conversar sobre outra coisa. Sabe? Tentar. Impossível. A criança é muito... Não dá, é muita dor, não consigo e tal. Tem algumas coisas assim de levar o objeto favorito da criança também pro banho. Tipo um protetor. A criança ama esse ursinho aqui. Esse ursinho agora vai ser o seu protetor e vai te proteger na hora do banho e vai te ajudar com a dor. Isso é muito legal. As técnicas de respiração são super legais também e funcionam, de você focar só na sua respiração. Isso é a questão do hiperfoco, né, que eu tô falando. Porque a gente... Isso é como eu tô falando, não é uma questão assim que as pessoas às vezes acham que a gente tá falando de utopia, né? De coisa... Isso é ciência, né? Porque quando você foca em uma coisa, se você focar só na sua respiração, você hiperfoca naquilo, você automaticamente desfoca da dor. Então você muda o seu foco da dor. E como eu falei, dor tem tudo a ver com emoção, dor tem tudo a ver com isso. Com atenção.
Então, isso é uma coisa que funciona. Então, assim, a gente tentar essa questão da atenção, acho que é super válido, assim, sabe? Eu sempre converso isso. Recentemente, eu conversei com a Janine sobre uma criança. Eu falei com ela, já tentou técnicas de distração, técnicas disso? Porque, assim, isso funciona, dá resultado. E, às vezes, a gente consegue evitar ou prolongar, né? Até entrar com um tratamento farmacológico. Que, Mari, né? deixa eu só... Tem a questão também do Eu quero banho falar, mesmo, né? às vezes os pais estão aqui entrando e assim, poxa, falar isso, já tentei isso, já tentei aquilo e nada dá certo. Isso que eu falei, é. A questão é só o seguinte, eu acho que tem que tentar, né, Mariana? Porque assim, a distração hoje funciona com Peppa Pig, talvez amanhã funcione com outra coisa, talvez amanhã seja uma historinha, talvez amanhã seja um animal, esse objeto que ele vai levar, que é o objeto protetor, no outro dia vai ser uma outra coisa, no outro dia vai ser muito ruim, e no outro dia vai voltar a ser Vai bom. ser melhor. Exatamente. Então eu acho que Uma das coisas que você falou que eu acho muito importante, que tem tudo a ver com isso também, que era a questão do empoderamento, né? Isso é uma coisa assim que as pessoas acham que às vezes não tem importância, mas isso, os estudos já mostram, né? Que você dá o controle para a criança é fundamental. E isso é uma coisa que eu vejo muito também na nossa prática. Quando a criança vai fazer curativo, vai fazer um procedimento, e a gente faz muito isso automático, porque para a criança é o primeiro, o segundo da vida dela, para a gente é o 100º do dia. Então, assim, você dar o controle para a criança é muito importante. Então, você, mãe, vai fazer o banho. Ah, filha, agora você quer tirar o quê? Ah, eu quero tirar só esse braço. Mãe, para, tá doendo. Para, tá doendo. Tá doendo. Ah, eu vou tirar esse braço agora. Para, tá doendo. Vai demorar 3 horas, vai demorar 3 horas. Então, assim, a criança decidir quando começa, quando para, por onde começa, por onde termina, isso é muito importante. A criança sentir que ela tem o controle. E isso é importante desde o início. Entendeu? Então, assim, você explicar para a criança o que você vai fazer é muito importante. Porque você chegar arrancando tudo, isso é muito traumático para a criança também. Então, assim, de você ter a paciência, de você dar o controle para a criança, de você aceitar que ela te dê a ordem, né? Ela te fale o que pode, ela te fale como pode. Então, assim, isso é muito legal e isso faz diferença. Essa questão do ambiente também, né? Isso aí todo mundo sabe, né? Assim, a gente está conversando aqui com pacientes de EB. Assim, conta a história que ele gosta. gosta. Controlar a temperatura do ambiente, preparar o material antes, porque você expor ao ar muito tempo, né? Isso aí não é legal. Então, assim, isso tudo são medidas que a gente pode fazer para ajudar. Eu acho que a gente deve fazer sempre, mesmo com quem usa remédio. Sim. Sim, porque, sempre, assim, com certeza. Até com sempre, assim. Não, com certeza absoluta, até com quem usa remédio, porque você pode acabar até melhorando, assim, diminuindo a quantidade da medicação que ele usa. Eu sei que eu já falei isso para você, Mari, mas no congresso que eu tive a oportunidade de ir na Suíça, no Internacional, a palestra de dor foi uma que me tocou muito, porque eu acreditava que eu fosse ter aula sobre medicação e, na verdade, eu tive aula sobre distração, sobre a técnica do animal protetor, do objeto protetor, do controle da criança, do pensamento positivo, do viver agora. Eu vi alguém falando de hipnose. Gente, meu sonho, hipnose. Mas hipnose é um resultado muito bom, mas é porque aqui no Brasil não tem, assim, né? Pouquíssimas pessoas fazem e tal. Tem gente que faz, mas assim, a gente não consegue ter experiência, né? Isso. Mas assim, isso eu acho assim legal. Você vê que isso funciona. É claro que os estudos numa doença rara, a gente tem poucos estudos. Então você vê um paciente que fez hipnose e funcionou, 10 pacientes que fizeram mindfulness e melhoraram da dor. A gente tem um universo da doença rara que é muito pequeno, que é restrito na EB. Então a gente não tem assim, qual é a melhor técnica? A melhor técnica é aquela que funcionou para você. Isso é a melhor Exatamente. técnica. Entendeu? Por isso que eu acho que a gente tem que usar tudo, tentar tudo. Eu acho que você tem que tentar tudo, usar tudo e ver o que funciona para você. Claro que assim, o que a gente já conversou também, assim, eu realmente acredito nisso, que eu acho que vai ter uma hora, né, esses pacientes assim, com as formas mais graves, que eventualmente vão assim inexoravelmente evoluir para medicação. Mas, assim, eu acho que quanto tempo a gente puder postergar isso, principalmente quando a gente está falando em pediatria, é melhor. E essa questão também da questão da ansiedade, dessa questão que a gente está falando aqui agora, é bom para a cabeça da criança também. Porque mesmo assim, que às vezes você controle a dor,
né? É difícil você controlar a dor sem estar com algum emocional equilibrado. É difícil, mesmo que você use muitos remédios e tudo mais. Mas assim, mesmo que a gente consiga controlar a dor, tem muito essa questão da ansiedade e do ambiente, assim, sabe? De trazer outras coisas para o ambiente. Então, assim, quando você tem estratégias ruins de enfrentamento, quando você tem muitos pensamentos negativos, muita catastrofização, que é isso de achar que sempre vai dar errado, sempre vai evoluir para pior, sempre vai ser ruim. Então, assim, isso acaba gerando outros sentimentos que são muito ruins, sentimentos de ansiedade, sentimentos de depressão, sentimentos de não conseguir sair daquilo, de não conseguir viver, cai muito a qualidade de vida. Então, assim, independente assim, da gente conseguir controlar a dor com os remédios, né? Que assim a gente consegue na maioria das vezes. Eu acho muito importante a gente adotar isso para a vida, né? Esse pensamento, assim, de tentar ter pensamentos mais positivos, de tentar ter estratégias melhores de enfrentamento. E principalmente os pais tentarem passar isso para as crianças, assim, sabe? Porque essas crianças vão conviver com a doença anos e anos e anos. E se elas conseguirem conviver melhor, melhor, né? Sim, eu acho que é importante que você falou dos pais. É. Porque a gente lida com criança, a gente precisa educar os pais. Então, eu espero que muitos vejam essa live de hoje, esse episódio de Debra Talks, e que a gente possa começar a plantar uma sementinha disso aí, né? Da mudança desse conceito para os pais e cuidadores, né? Para a gente poder aí pegar essa geração aí de crianças com esse controle melhor. Aqui, eu só vou ler algumas coisas. A Inca colocou aqui. Usei muita técnica de distração no Emanuel, de pequeno. Realmente ajuda. Outra coisa que fiz algumas vezes foi trocar um ou outro curativo enquanto ele dormia profundamente. O amigo da Nicole, Inca, você é tipo mágica, né? E às vezes... Não, ótima ideia. Assim, eu nunca vi nada disso, então. Maravilhoso, ótima ideia. Acordar, né? E sem acordar. Não, maravilhoso. Porque aí ela minimiza o tempo de curativo da criança acordada. Incrível. Amigos da Nicole. Às vezes dou banho de roupa e conforme vai ficando bem molhada, vou tirando devagarinho no banho a roupa dela. Os curativos caem naturalmente, sem precisar tirar a seco. E eu acho que a Nicole, eu acho que ela é bem pequena, se eu não me engano, eu já vi ela no perfil dela. Desde pequeno, Mariana, a gente consegue dar esse empoderamento para a criança? Explicar? Desde pequeno. Desde pequeno. Essa questão aí que ela... É isso aí. Assim, a gente indica isso, assim, para as crianças... Eu sou do tipo que acha que entende qualquer idade, né? Então, assim, eu sempre procuro, assim, mesmo bebezinho, eu explico, eu falo, eu converso, sempre fui assim. Mas, assim, eu sou assim. Mas, assim, eu acho que vale a pena, assim, a partir dos 6 meses, eu acho também isso é uma coisa legal que você falou, essa questão de bebê, né? Porque, assim, principalmente na anestesia, e eu acho que até nas outras especialidades médicas também, antigamente na anestesia isso era muito forte. Eu cheguei a ver isso, residente, eu não tenho tanto tempo de formada assim, né? Eu tenho 5, 6, 7 anos, eu acho. Então, assim, as pessoas têm essa crença bizarra, esse mito de que neném não sente dor, né? Então, assim, as pessoas desvalorizam total, né, a dor, assim, dos lactentes e tudo mais. Isso é uma coisa super importante da gente falar, porque as crianças nascem com EB. Então, assim, eu nem sei como é que é o trabalho das borboletinhas em relação a isso, mas eu acho que isso é uma coisa super legal da gente fazer, da conscientização da dor nos lactentes. Então, assim, a gente tem que ter essa preocupação, porque esses lactentes, eles têm memória de dor, a gente sensibiliza eles para dor e a gente pode até estar lançando a sementinha da dor crônica ali já no nascimento. Então, assim, é super importante desde o início da vida a gente estar atento para isso, sim. Claro que, assim, no início da vida, né, a não ser nas formas muito graves, que a gente vai ter que entrar com medicação desde o início e pensar, porque formas extremas. Mas, assim, no início da vida a gente consegue muito glicose, chupetinho de glicose mesmo, a gente faz muito, funciona bem para dor moderada. E a amamentação funciona muito também, tem um efeito analgésico calmante. Muito, muito legal. Então, assim, as mães podem tentar tirar os curativos. Isso que a mamãe falou aí da questão do banho, isso é uma coisa que a gente lê até nos trabalhos, né? Aqui no Brasil a gente não tem esse hábito da banheira. Mas nos Estados Unidos e na Europa eles têm muito, então nos trabalhos falam-se muito isso, da banheira, né? De você emergir a criança em água,
deixar os curativos, igual a mãe falou mesmo, deixar os curativos soltarem naturalmente e depois você vai tirando alguns ali que sobraram, mais tranquilo, né? Porque já tá embebido em água e tal. Então, assim, essa técnica dela é excelente e já tá bem definido isso. Então, assim, eu acho que isso é uma boa coisa pra gente tentar em bebês também. E sempre dar atenção pro bebê, porque ele não consegue falar, mas ele sente dor. E sempre explicar. Eu acho que, assim, a partir dos 6 meses dá pra você explicar tudo que a criança está entendendo, com certeza. Eu vejo, assim, meu filho de 2 anos e meio discute comigo, assim, perfeitamente. Então, assim, eles entendem tudo. A gente que subestima eles. Sim. A gente que subestima. A gente estava falando até aqui da amamentação, eu troco muito o curativo com a mãe. Às vezes, quando é muito recém-nascido lá no hospital, e não é diabetes, gente, mas é uma outra ferida qualquer, eu falo pra mãe, olha, mãe, coloca o peito pra fora e bota ele no seu peito. E assim, na hora a criança para de Mas você chorar, sabe que tem mesmo propriedades analgésicas. Tem propriedades analgésicas mesmo, é fato. E a criança que é muito pequenininha, ela vai procurando. Na hora que ela vê aquilo chegando, você vê na cara dela aquela alegria, sabe? Aquela sensação de bem-estar que já tá causando. E é o conforto, a segurança dela, né? Total. O que eu falo pra você, assim, que eu tô falando, assim, e assim, as pessoas acham que é doideira, mas não é não, porque dor tem muito a ver com isso mesmo. Com emoção, com conforto, com segurança, tem muito a ver. Então, assim, por isso também que funciona. A amamentação eu uso sempre, sério. Quando é bebezinho... Não, a amamentação é brilhante, eu uso sempre. Eu falo, bota o peito pra fora, bota essa criança no peito. Ela vai parar de chorar agora. Isso aí. É porque algumas crianças com bebê já nascem com alguma dificuldade de amamentar, né? Dependendo da gravidade. Mas, assim, eu acho que se der, acho uma ótima. A Elka colocou aqui, ó. Conforme recomendação dermatológica, uso sal de cozinha na água do banho para diminuir as feridas. Deu muito certo. Elka, a gente não é... Sal é ótimo, verdade. A Débora Internacional recomenda, tá no consenso de cuidados com as feridas. Então é super recomendado, isso realmente ajuda muito na dor. Às vezes os pacientes têm um pouquinho de receio de colocar o sal na água, mas super ajuda. Então coloquem. Não, o sal é ótimo, mas você sabe que no sal você não precisa nem lavar, né? Olha só que maravilha. Tipo assim, jogar água depois, né? Maravilhoso. Não precisa. Aqui tem várias perguntas já começando a formar. A gente já tá com 40 minutos, tá, Mari? Talvez a gente caia lá e volte. Não, a gente vai ter que voltar. Que nem da outra live da semana passada para terminar o bate-papo. Eu só dou Novalgina para Nicole quando realmente percebo que está com dor no nível alto. Além disso, Nick toma antidepressivo há 1 ano e meio. Ela tem 10 anos. Ela tem 10 anos e meio. Mariana, eu vou usar... Então, isso é uma coisa... Isso é uma coisa que ela... não, assim, não, tudo bem. Assim, eu só queria fazer um adendo em relação a isso que ela comentou. Que, assim, eu falo isso sempre, assim, a Roseli já ouviu falar isso. Eu entendo, assim, né? A mãe esperava, ela falou assim, eu só dou o analgésico quando eu percebo que ela tá com muita dor. Isso não é legal. Porque, assim, a gente já mandou pro cérebro a informação da dor. Então, assim, o nosso cérebro, ele fica sensibilizado àquela dor. E daí ele piora, assim, né? Porque é assim que funciona a dor crônica. Eu sempre dou esse exemplo, assim, né? Que a dor aguda é como se fosse um alarme de ambulância. Então, a gente tá aqui, vivendo a nossa vida, e passa um alarme de ambulância, um alarme de bombeiro. Você vai parar e vai falar assim, opa, tem alguma coisa assim, tem alguma coisa acontecendo. Isso é dor aguda. Dor crônica, a gente tem aquele alarme o tempo inteiro. É igual alarme de prédio, né? Que ninguém dá mais atenção para alarme de prédio. O alarme daqui do meu prédio toca, todo mundo continua dormindo, porque toca o tempo inteiro. Então, assim... Então, isso é dor crônica, é um alarme que não para de tocar. Então, assim, o seu cérebro ele não entende mais o que é aquilo, o que está acontecendo. Então, quando a gente dá o analgésico só quando a gente está com a dor máxima, a gente deixa aquele alarme tocando no cérebro e sensibiliza as nossas vias de dor e a gente facilita a dor crônica, a gente piora o tratamento da dor. Então, assim, se ela sente dor, a gente tem que avaliar. Tem que avaliar cada caso e tudo mais. Mas, assim, se ela já tem uma dor no banho que ela não consegue controlar, que é uma dor, né, assim, sempre acontece, todo dia e tudo mais, o ideal é a gente estar antes do banho. Pra gente evitar essa sinalização de dor pro cérebro. Então, assim, o nosso objetivo é que ela não... Assim, é difícil a gente falar em não sentir dor, porque, assim, a gente não fala nunca em dor crônica, em curar a dor, de sumir a dor, né? A gente fala sempre em diminuir, em melhorar, em controlar.
Mas, assim, o nosso objetivo é diminuir esse sinal de dor para o cérebro. Então, assim, é melhor a gente dar antes do que esperar ela sentir dor, nesse caso. Isso é um conceito, Mari. Então a gente É um não conceito. pode. Isso é um conceito. A gente não pode esperar a criança sentir dor. Não, não pode. E assim, isso é uma coisa assim que eu não sei, o caso dela, não conheço a Nicole, não conheço a paciente, nada disso, mas assim, é só um conceito geral mesmo, né? E assim, a gente tem que avaliar como é que é essa dor, né? Ela já tem 10 anos e tudo mais, igual ela falou, o outro já toma um antidepressivo e tudo mais. Os antidepressivos, assim, não tem. Isso é uma coisa legal de esclarecer também, porque às vezes as pessoas acham que é porque é depressão, né? Não tem nada a ver com a doença psiquiátrica a depressão, tem a ver com essa questão que eu estou falando aqui das vias de dor. Então, é um dos remédios que a gente usa para diminuir esse sinal da dor para o nosso cérebro, para diminuir essa sensibilização central que a gente chama. Então, é um remédio excelente, ajuda muito e ajuda muito a diminuir esse sinal. Então, às vezes, pode ser uma opção, não sei. A gente Mas tem que não avaliar pode cada parar de caso. tomar, né, Mariana? Não pode parar de Não tomar. pode, não pode parar Não de é assim. tomar, assim. Eu vou tomar um mês e vou parar no mês que vem. Não, e não é esse o objetivo também. Eu sempre falo isso para os pacientes, porque às vezes a gente começa a dar e o paciente fala, acha que a gente está dando um remédio para dor. E assim, o remédio não é um analgésico, ele não é igual de pirona que a gente toma, ibuprofeno, não é esse o objetivo. O objetivo dele é mexer nessa sinalização cerebral da dor. Então, assim, ele vai funcionar daqui a 6 semanas, ele vai funcionar daqui a um mês. A gente não é para agora. Para agora, a gente vai tomar esses analgésicos comuns, que a gente vai avaliar caso a caso e tudo mais. Mas, assim, isso é um remédio para longo prazo. Então, assim, você vai começar a tomar hoje, a gente vai tentar reduzir esse sinal daqui a um mês e meio, a gente vai avaliar. Você pode tomar pro resto da vida o mesmo remédio? Pode. Geralmente, a gente tem que mexer. Ou a gente adiciona, ou a gente troca, depende. O paciente vai ter efeito colateral, como que ele vai se adaptar. Tem gente que toma o mesmo o resto da vida. Isso a gente vai adaptar caso a caso. Mas o objetivo desse remédio não é tirar a dor imediata, ele não é um analgésico. Isso é importante entender, porque assim, às vezes você toma e acha que vai tomar e vai melhorar, e amanhã você não precisa tomar, se você estiver bem, e não. Fica chateado porque não curou e tá tomando. Não resolveu, né? Tipo assim, comecei tem uma semana e não resolveu. Não é isso. Sim. É super importante a gente falar isso, porque isso é um conceito. Tem uma outra pergunta que a gente vai ter que entrar sobre a parte farmacológica, gente. A gente já está há 42 minutos conversando. A Eveline perguntou aqui: você acha que temos que separar os tipos de dor? Porque as terapias terão melhor efeito se primeiro soubermos separar entre dor aguda e dor crônica, no caso, imagino. Claro, com certeza, sim. Não, na verdade, eu não sei. Eu não sei, é uma profissional que perguntou? Ela é enfermeira. Na verdade, assim, a gente tem duas classificações, né? A gente tem a dor aguda e dor crônica, que são diferentes, e a gente tem os tipos de dor. Aí eu não sei o que ela quis dizer, porque, assim, isso é uma coisa que é importante também a gente falar, assim, porque às vezes as pessoas acham que a epidermólise só tá a dor da ferida, né? A dor da pele. E não, a gente tem, assim, diversos tipos de dor em epidermólise. Então, assim, é importante você avaliar o tipo de dor nesse sentido. Por exemplo, a dor esofágica, a gente tem a dor das feridas orais, a gente tem dor anal, a gente tem dor de colite, a gente tem dor de refluxo, a gente tem dor da estenose, a gente tem dor da pele, a gente tem dor da fratura por causa da osteoporose, da osteopenia. Então, assim, a gente tem vários tipos de dor. A gente tem dor músculo-esquelética, que é muito importante nesses pacientes, porque o paciente, ele desenvolve a lesão no pé, ou desenvolve sindactilia, desenvolve, né? Isso altera a marcha do paciente, altera a postura dele. Então, assim, ele vai desenvolver dor músculo-esquelética também. E cada um desses tipos de dor tem dor neuropática também, a dor na pele. Ela tem muita característica da dor neuropática, que é essa dor em queimação, né? Em ardência. Então, assim, cada dor dessa trata de forma diferente. Então, assim, isso é uma coisa que sim, tem que ser tratada de forma diferente. E outra coisa é dor aguda e dor crônica, que sim, totalmente diferente. Dor aguda, geralmente a gente considera do banho, porque o que é mais comum esses pacientes terem uma dor, se a gente for falar só de ferida, né? O que é mais comum esses pacientes terem uma dor que é basal, que geralmente é moderada. Não é uma dor intensa. Geralmente os pacientes têm uma dor 7, uma dor 8 da vida, o tempo inteiro. O basal deles é esse aqui. E quando eles tomam banho, eles têm uma dor 10. Então, assim, a gente trata diferente. A gente consegue, como eu falei, a dor crônica, a gente tem alguns medicamentos antidepressivos, anticonvulsivantes, principalmente porque tem essa característica de dor neuropática, que a gente consegue diminuir esse sinal da dor. E a gente geralmente usa analgésicos comuns para essa dor, que é a dor aguda, que é a dor do banho, que a gente usa
pontualmente ali. Se a gente tiver uma dor que a gente não consegue controlar ao longo do dia, aí a gente vai adicionando outras coisas, né? Sempre a gente tem que ter um basal e a gente tem essa dor que é pontual, que a gente tem que cobrir também, que são coisas diferentes. Então, assim, depende. Às vezes a gente usa, às vezes, analgésico comum, às vezes a gente tem que usar opioide. Então, assim, depende muito. Mari, você tocou no ponto do opioide, que é sempre uma pergunta que é muito recorrente. Eu acho que o anticonvulsivante, porque é conhecido, né, a gabapentina e a morfina, o derivado de opioide. É muito importante que eles tenham um acompanhamento também de um médico que entenda, né, Mariana? Eu acho que a gente sempre fala isso. A equipe que cuida de uma pessoa com EB, ela precisa ser multidisciplinar. E a dor, ela é muito importante. Eu acho, assim, que uma das coisas que mais me encantou, que eu achei incrível, e eu cheguei a comentar lá, assim, no último dia, foi essa questão da multidisciplinaridade. Não multidisciplinaridade, porque a gente nem fala em multi, a gente fala em transdisciplinaridade, né? Tanto que eles conversam. E de multiprofissionalidade que a gente viu lá em Stanford, assim, porque o ambulatório, porque aqui o máximo que a gente faz é encaminhar, né, Rosali? Então, tipo assim, a gente encaminha, a gente fala assim, olha, você precisa de um fisioterapeuta, você precisa de um psicólogo, ou você precisa de um médico da dor, então eu vou mandar aqui para fulano aqui, você vai lá. Isso não é, assim, isso não é nem, assim, eu nem sei o que é isso. Porque, assim, o que a gente tem que fazer mesmo é conversar, estar junto, discutir, né? Isso que é a transdisciplinaridade. Então, lá, como é que era? Os pacientes, eles eram todos vistos pela equipe e entrava junto no quarto do paciente. Quem que era? Nutricionista, dermatologista, um clínico para ver tudo, equipe de pesquisa que entra junto, que eu achei super legal, médico da dor, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. E daí depois todo mundo senta e conversa, o que que você acha desse paciente, o que que você acha que ele precisa, o que que a gente pode fazer. Então, assim, isso que é o trabalho, assim, realmente transdisciplinar e que dá resultado. Então, assim, eu acho que é fundamental, assim, acho que é o mínimo, assim, eu acho complicado porque, assim, a gente precisava ter isso, assim, sabe? A gente falar em tratamento da dor sem falar em multiprofissionalidade é bizarro, assim, porque é fundamental. Como eu falei, tem muita coisa envolvida, né? Muita coisa, fisioterapia é fundamental, esses pacientes precisam muito de terapia ocupacional, nutrição, assim, faz muita diferença na dor, muita, muita. No caso da EB, então, mais ainda, porque a nutrição fala não só da dor, mas a nutrição fala também das feridas. Então, assim, nutrição é super fundamental. Me desculpa. Então, assim, a gente precisa muito estar atento à nutrição desses pacientes. A questão da infecção das feridas, a questão dos curativos, a questão dos cuidados. Então assim, isso é fundamental e é básico. E eu nem sei como é que faz dor sem falar nisso. Mas, assim, você ter um médico que saiba lidar com dor é fundamental. E, assim, infelizmente, a gente não tem muitos, assim, muito poucas pessoas trabalham com dor pediátrica também. Assim, é um tema que as pessoas não gostam muito. E é muito difícil realmente a gente conseguir. Eu acho assim que a gente precisa de ter pessoas que procurem nos centros que não tem, né? Assim, as pessoas que cuidam de pacientes com EB precisam conversar assim com a gente, sabe? A gente está aí, a gente é voluntário da Débora, eu estou à disposição, se alguém quiser tirar alguma dúvida, conversar. Seguir as recomendações, a gente tem as recomendações que a doutora Good escreveu, que estão lá na Débora Internacional. Procurar ler e procurar entender, porque assim, é um tratamento complexo, é um tratamento difícil, e os remédios têm muitos efeitos colaterais. Então, assim, você tem que realmente saber lidar, você tem que saber o que você está fazendo. Recentemente, até uma pessoa conversou comigo, assim, sobre dar benzodiazepínico para uma criança, né? Para ansiedade do banho, de dar midazolam. E, assim, é complicado, porque talvez as pessoas não entendam, né? Porque não entende o que é um remédio. Mas, assim, é um remédio que pode dar uma depressão respiratória. A criança pode ter uma parada respiratória em casa, então, assim, é uma coisa assim que não, ainda mais se uma criança que já tem, né, essa sensibilidade respiratória maior e as crianças, elas param porque elas param de respirar. O coração delas para porque elas param de respirar. Então, assim, a criança pode evoluir para uma parada cardíaca mesmo por causa de um remédio desse. Então, assim, a pessoa às vezes vê assim, e a mãe chega e fala assim, meu filho tá muito ansioso, muito nervoso por causa do banho. Então, a pessoa pensa assim, esse remédio... vou pegar esse remédio aqui é para ansiedade, vou dar para criança. Então, assim,
é muito complicado, assim, sabe? É muito complicado, tem que ter muito cuidado mesmo. Eu sinto muito que não tenha, todo mundo tenha acesso, né, a isso. Aqui, se a live cair, eu vou voltar só para finalizar essa parte de algumas perguntas que a gente não está conseguindo responder e sobre tratamento medicamentoso, tá, Mari? Se a live cair, você me espera que a gente volta, tá? E vocês voltam para a Tá gente bom. gravar dessa parte do tratamento medicamentoso. Tem uma pergunta aqui do Jorge Fran. Meu filho tem EB. Fizemos tratamento homeopático durante 2 anos. Ajudou muito em relação às dores. A gente está falando um pouquinho sobre a alopatia, né? O que a gente normalmente faz medicando, né? E a homeopatia, Mariana. Eu não sou homeopata, eu não tenho experiência com homeopatia, mas eu sou acupuntriatra, né? Então, assim, eu faço medicina tradicional chinesa e a medicina tradicional chinesa, um dos braços da medicina tradicional chinesa é a herbologia, né? Que é ervas, né? Esse tipo de medicação que vem da natureza. Então, assim, eu não conheço, mas assim, eu super apoio, sabe? Eu acho que tudo, igual eu tô falando aqui, eu acho que tudo que é terapia alternativa, complementar, que não tem efeito colateral, sabe? Assim, por que não tentar? Essa questão, assim, que eu tô falando, assim, das ervas, eu também não tô incentivando todo mundo a tomar qualquer coisa, não. Porque a gente tem alguns Não pode. suplementos, né? A gente tem algumas coisas que têm efeitos colaterais, sim. Principalmente sangramento, que já é um problema na epidermólise, né? Essas crianças já são anêmicas e depletadas. Então, assim, não é isso que eu tô falando, não. Eu acho que tudo tem que ser com orientação médica, tudo a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Mas eu sou super a favor. Eu acho que, assim, quando a gente sabe o que a gente está fazendo, quando a gente tem suporte, quando a gente tem acompanhamento, eu acho que a gente tem que tentar sim, sabe? Por que não tentar? Eu acho uma bobagem isso. Às vezes a gente fechar a nossa cabeça para essas técnicas porque a gente simplesmente não conhece. Eu não conheço, mas eu acho que se funcionou, se deu tudo bem, ótimo, maravilhoso. A Ana Luísa perguntou aqui, ó. No caso do Theo, trocamos os curativos diariamente. Dou analgésicos todos os dias. Teria outra indicação para intercalar? Eu acho que a Então, gente eu não falou sei. de distração, né? Eu acho que é Eu não importante sei qual é o analisar. analgésico que ela toma também. O Theo tem 2 Porque anos, se não me engano. eu não sei o que ela quis dizer por analgésico. Mas, assim, o que eu aconselho quando a gente toma analgésicos comuns, que eu não sei o que é que ela faz, é dar sempre antes e sempre depois do banho. Sempre antes ou depois, independente do que a criança... se for analgésico comum, eu tô falando também, né? Esses de pirona, paracetamol, né? Não opioide, nem nada disso. Então, se a gente estiver falando de analgésico comum, esses analgésicos de farmácia comum, de pirona, paracetamol, a gente pode dar sempre antes ou depois, e depois do banho. Sempre procurar dar uns 40 minutos antes e logo depois que acabar. E eu acho que a gente pode tentar adicionar essas técnicas não farmacológicas. Se ele tem 2 anos, ótimo, 2 anos é uma idade ótima. Peppa, O que ele todos gostar. esses desenhos. O que ele Patrulha gostar, Canina, Patrulha Canina, um PJ animal Masks, voador, um amigo, isso aí. um Eu bichinho acho que isso voador. super vale, assim, sabe? Eu acho que também as pessoas, ele tem 2 anos, eu não sei se ela faz isso, mas assim, 2 anos ainda cabe na banheira. Essa técnica da banheira é muito legal. É muito bom. Muito bom, cara. E assim, uma coisa também que eu não sei se assim, todo mundo presta atenção, que tem muita relação com dor, é a questão da temperatura do banheiro e a temperatura da água também, né? Sempre o banheiro, assim, sem corrente de ar, né? As coisas fechadas, porque, assim, o ar batendo nas feridas expostas, dói muito. E esse choque de temperatura, né? Também dói muito. Então, assim, tentar manter. Tem muita pergunta. Tem muita pergunta, gente. Faltam 5 minutos, a gente vai voltar, mas tem muita pergunta. Aqui, a Eveline só colocou: estou cansada de ver pessoas com dor crônica sendo tratadas com analgesia fraca. Acho que você também, né, Mariana? Então, assim, é difícil, porque muita gente tem muito medo em relação, tem muitas crenças em relação à dor crônica, muitas crenças em relação aos remédios, assim, e não só dos médicos, né, em relação aos pacientes também, porque às vezes quando a gente fala em um remédio, assim, mais forte, que não necessariamente é mais forte, porque isso não existe, né, assim, o que é forte, o que é fraco, isso depende da dose, depende de muita coisa. Mas, assim, às vezes os pacientes ficam, nossa, vou tomar isso. Antidepressivo, por exemplo, é uma coisa que tem muito esse rótulo, né? Porque a pessoa acha assim, tá me achando que eu sou maluca, então vai me dar antidepressivo.
E não tem nada a ver, porque assim, não tem nada a ver com a doença, a depressão, né? Então, assim, tem muitos rótulos, tem muitas crenças, é muito Mari, difícil. deixa eu fazer outra pergunta, porque acho que eu não vou conseguir ler todas, vão cair. A gabapentina com uso contínuo perde seu efeito? Tô, Não, isso não existe. O que eu tô esperando as existe. mais. Vai. Não, assim, os remédios eles não perdem efeito. Assim, os opioides eles têm até uma coisa que chama tolerância, que é como se o corpo fosse acostumando e você vai ter que aumentar a dose ou trocar o remédio. Mas assim, o que acontece é a evolução da dor mesmo, né? Então, assim, às vezes a gente tem que adicionar remédios, mudar a medicação, trocar, ou então aumentar. Isso aí não é que foi que ela falou que perde o efeito. Não perde o Perde efeito, efeito. não. Se Mas, perde assim, é uma bastante. evolução da doença mesmo, ou o que acontece é o que a gente chama o efeito é tolerância, mas isso acontece mais com opioide, com a gabapentina, não. Então, olha só, gente, é muita. A gente vai cair, daí a gente volta, tá, gente? Porque é muita coisa. Amigos da Nicole, a gente vai tentar responder da dor do esôfago na próxima. A gente vai voltar. Só para continuar nesse contexto. Mari, tem alguma escala? Tem várias escalas, milhares. Mas, assim, eu acho, assim, é difícil a gente falar de todas as escalas que existem, porque tem muitas, assim. O que eu mais uso é a escala analógica da dor mesmo, né? Que é o que eu tava falando, de 0 a 10. 0, você sem dor nenhuma, 10 é a pior dor que você possa imaginar. Tem a escala visual também, que é uma reguinha que a gente tem. E daí tem as carinhas, que é o que a gente usa mais em criança. Aí a criança aponta a carinha, né? Vê uma carinha feliz, uma carinha mais ou menos, uma carinha whatever, uma carinha mais nervosa, com mais raiva, com mais dor. Tem as escalas de pediatria mesmo de bebês, que aí você vai considerar choro, a criança é muito irritada, a criança não dorme, a face da criança, vai considerar taquicardia, vai considerar desaturação, que aí você considera alguns parâmetros de sinais vitais mesmo, né? Porque os nenéns são mais complicados de você avaliar. Então, assim, tem milhares, né? Você Aqui tem que avaliar caso a caso. Casa 4. A SC Fiorese, ela colocou um negócio aqui que eu adorei. A live vai cair em 2 minutos. Quem sabe oferecermos treinamento às famílias para as técnicas de positividade. E é um negócio Acho maravilhoso. eu acho maravilhoso. Eu já conversei com algumas pessoas. Eu acho maravilhoso você conseguir reunir e mostrar, assim, ensinar uma outra forma de enxergar, né, Mariana? Porque às vezes essas pessoas nunca tiveram a oportunidade. E se você oferece. Não, eu acho assim que isso tem que ser para todo mundo. Eu falei assim, hoje eu escrevi até no meu Instagram um post ontem sobre isso e foi tão assim que foi parar no jornal hoje. Mas assim, eu acho que a gente tem que aprender a lidar melhor com isso, sabe? Eu, você, todo mundo, nós os adultos. E eu acho que a nossa geração hoje graças a Deus, mais preocupada com isso. Então assim, quem sabe agora a gente possa ensinar para as crianças também, mas a gente tem que procurar primeiro, né? A gente tem que procurar na gente fazer isso. A gente tem que procurar na gente, viver no presente. A gente tem que procurar a gente, focar no que é bom para tentar passar para as crianças. Então, assim, eu acho fundamental, eu acho maravilhoso. Acho que a gente tem que ensinar isso para todo mundo mesmo. Acho que todo mundo devia aprender isso na escola. Sim, sim. Mas Eu isso, acho que isso devia ser matéria de escola. existe até uma técnica, né? Que, assim, o LIVE, que é aquele Laboratório de Inteligência de Vida, que ensina assim, as crianças a lidarem com as suas emoções. Tem algumas escolas que já estão trabalhando com esse conceito que eles chamam de Não, LIVE. assim, as pessoas acham, assim, eu não falo muito porque as pessoas acham que a gente fica doida, né? Que é coisa de. As pessoas, nossa, coisa de hippie, ponga. Vai cair em 1 minuto! A Mari acabou saindo. Gente, olha só. A gente vai voltar, tá bom? Eu vou só chamar a Mari aqui rapidinho, mas a gente vai voltar, porque essa live vai cair. Eu sei que a gente ainda não conversou muito sobre terapia farmacológica. A gente vai tentar conversar. Mari, a live vai cair em 1 minuto. Eu já falei para eles que a gente vai voltar, tá bom? Tá Então, bom. assim, vai cair, a gente volta. Eu vou botar essa live no feed. Então, vocês dão 2 minutinhos que ela vai ser publicada no feed. E aí a gente já chama uma outra live para continuar esse assunto, para a gente conversar um pouquinho sobre farmacologia da dor. Mariana, eu sei que você adora essa parte não farmacológica. Eu adoro conversar sobre essa parte com você, porque eu acho que isso é de fato modificador. Eu acho que se a gente conseguir É entender esse modificador. conceito, assim, isso realmente modifica. Mas a gente também sabe que em alguns momentos o remédio ele é
essencial. E sem remédio... E a gente não tem que segurar remédio também. Exatamente. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio entre o que a gente vai poder fazer do não farmacológico, mas sabendo que o farmacológico é super importante. Então, gente, olha aí. Ela vai para o IGTV, mas fiquem aqui, reconectem, que a gente vai falar um pouquinho sobre terapia farmacológica, tá, Mari? Mas meia Tá horinha. bom. Você tem mais meia horinha pra gente? Tem, tranquilo. Então tá bom. Gente, continuem aqui, tá bom? Eu vou encerrar. Essa live vai já pro IGTV e a gente já vai puxar uma nova. Tá bom? Tá bom. Beijo. Beijo.